Boa noite, boa noite. Vamos começando aqui mais uma segunda-feira. Maravilha, sejam bem-vindas, Juliana, Tamires. Como estamos nessa segunda? Hoje tá mais tranquilo, né? Fez um solzinho durante o dia. Oiê, Iago, bem-vindo. Aí sim. Ah, maravilha. Esperando o pessoal entrar. O Breno também entra já já. Isso aí. Isso aí, isso aí. Hoje atendi bastante já. Agora a live para encerrar o dia bem, né? Já prepararam chazinho de vocês? Café? Quem toma, bater um papo. Oi, Vitor, boa noite. Oi, Cá. Boa noite. Gente, para quem perdeu a live de ansiedade, tem o link na descrição, tá? Para quem quiser assistir. Ahn, Poxa, Bray, você solicitou? Eu tô aceitando aqui, mas não tá dando certo. Será, né? Peraí. Poxa vida. É isso Yes! aí, Vitor. E aí, deu certo! Dois senhores Dois tentando mexer com a senhores. tecnologia. A gente precisa passar pela transformação digital. Sim, exatamente. Eu não atrasei, Vitor. O Instagram tava me barrando aqui. Tava mesmo. Logo hoje, né? Exatamente, já Primeira estamos vez que querendo. marca. Ai, ai. Olá, Olá, Bia. Bia. Bem-vindo, Gabriel. Breu, eu tava falando pro pessoal que se eles perderam a live, tá disponível no link da descrição, né? Entra lá, dá uma assistida, live completa. Sim, exatamente. Mostra para aquele parente, mostra para aquele amigo. Aquele parente ansioso, aquele amigo que Exatamente. Ou fica só acha que é postando frescura. coisas, é, aquele amigo, sabe, que fica só postando coisas assim, ai, tô muito mal, ai, não gosto da minha vida, ah, quero acabar com tudo, não vejo mais esperança em nada. Manda pra ele, né? Fala assim, olha só que legal, dá uma olhadinha. Às vezes até para a família também, né? Entender um Pra pouquinho mais. Às família. vezes a família não entende muito bem o que está acontecendo. Manda para eles. Manda, né? Custa R$ 0. O Matheus. Oi, Matheus, bem-vindo. Matheus, Obrigada por seja bem-vindo em comparecer. qualquer conta, cara. Se você quiser entrar com Bom, a conta do cachorro, vai ser bem-vindo. não. Bom, vamos lá então, parar de enrolar. Gostarias? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Se vocês quiserem aí chamar alguém, a gente vai começar agora. E
Bom, é uma boa noite para falar sobre transtornos psicológicos. Ainda mais esse, né, que é tão comum na nossa sociedade atual. Tanto E quanto a que gera ansiedade. tanta curiosidade quanto preocupação. Oh, yes, estamos falando da depressão, né? Ela Bom, mesma. eu separei aqui algumas, algumas informações do meu livro que eu amo, que é o Semiologia dos Transtornos Mentais. Um ótimo livro, por Nossa, eu sinal. sou apaixonada por esse. E aí eu tenho uma notícia bombástica para falar para as pessoas que eu acho que as pessoas não sabem. Gente, não existe somente um tipo de depressão. Não existe a depressão, a doença depressão. Existem pelo menos 8 tipos de depressão. Vocês sabiam disso? Existem depressões. Depressões, exatamente. É, bom, elas têm várias características, né? As mais comuns são o humor triste e o desânimo. Mas existem várias formas de você entender o que é depressão, de você conseguir ajudar um colega, de você conseguir entender um pouquinho mais o que está passando pela sua cabeça. E aí é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Eu tenho várias palavras difíceis aqui, que são as características dessas depressões. Então, tem a multiplicidade de sintomas afetivos relacionados à depressão, instintivos, neurovegetativos, ideativos, cognitivos, autovaloração, a vontade, a psicomotricidade, que são alterados, ou seja, a depressão é essa doença global de uma pessoa, que realmente é sério, a depressão é uma coisa muito séria, e que pode realmente trazer muito prejuízo para uma vida inteira de uma pessoa em um monte de aspectos, né? Sim, continua. Não é não, Bre? O que você acha? O que Não, eu não acho falar igual nada. os Os leigos, dados né? dizem por si próprios. Arrasou. A depressão, né? As depressões elas são tratadas de formas diferentes, a partir, né, da linha do seu terapeuta, etc. e tal. E também a depressão na psiquiatria, né? E existem tratamentos diversos com pseudociências, que a gente não vai entrar agora nesse mérito também. Bom, o Sim. Vitor comentou. A única variação O da Vitor. depressão, ouvi falar, é a depressão pós-parto. Me corrija se estiver errado. Não está errado, não. Depressão pós-parto é Tem. real. Sim. E a gente tem vários outros, né? Como a depressão que é a mais falada por aí, né? Que é a depressão maior. A gente tem a distimia, que é uma depressão mais longa, depressão Sim. atípica, depressão tipo melancólica, endógena, É. depressão psicótica, estupor depressivo, depressão agitada, ansiosa, depressão secundária orgânica. Tem um pouquinho de depressões aí. Tem várias, né? São várias. E aí, bom, tem vários sintomas, né? Como eu comentei com vocês. Os sintomas afetivos, ou seja, tudo que é relacionado ao afeto, que a gente tem o conhecimento, né? Tristeza, melancolia, aquele choro fácil, frequente, apatia, sentimento de falta de sentimento, sabe? Já viu aquela pessoa falar, poxa, eu não consigo sentir nada. Eu fico triste porque eu não sinto, a única coisa que eu sinto é tristeza e às vezes nem isso, né? A falta de Uhum. sentimentos também é uma questão, uma irritabilidade superaumentada, né? A desesperança, a angústia muito grande. Então, esses mais conhecidos, né, eles são sintomas afetivos. Além disso, tem uma série de mais, pelo menos 10 tipos de características de sintomas. Então é sério, tem Uhum. bastante coisa para falar sobre o assunto. Como, né, o intuito dessas lives não é realmente se aprofundar em cima do assunto, mas apresentar, né, de forma científica para vocês. Acho que é isso que a gente vai conseguir fazer hoje aqui, né? A gente vai conseguir, a gente vai nem tentar. Tá. E tiveram bastante pergunta que vocês mandaram nas Yeah. caixinhas. Muitas perguntas.
Obrigada, pessoal. Vocês arrasaram nas perguntas, hein? A gente suou Sim, pra pensar. para Mas vamos reunir lá, né? Vamos tudo. responder. Sim. Bia, eu queria começar puxando aqui um gancho de uma que perguntaram, né? Sobre a Uhum. depressão, se não tratada, leva à esquizofrenia. É, é algo que eu já ouvi falar por aí também, em ouvidos, Uhum. né? E bocas. Assim, a depressão e a esquizofrenia, elas são transtornos diferentes, né? Tanto que a esquizofrenia, se a pessoa tiver, ela anula a depressão, né? Não porque ela não pode ter os dois, mas porque a depressão já é uma característica da esquizofrenia, né? Assim como os sintomas psicóticos podem surgir. E são coisas diferentes, né? Percebam. Uma depressão com sintomas psicóticos, ou seja, que tenha delírios, que tenham alucinações, ela existe, ela pode acontecer, mas, poxa, Breno, mas como que eu vou diferenciar então a esquizofrenia da depressão? Bom, os sintomas psicóticos que vêm da depressão, eles costumam ser característicos, né, de uma pessoa depressiva. Por exemplo, é muito comum que tenham sintomas auditivos, né? Então a pessoa ouve vozes de algumas pessoas falando coisas para ela no sentido de você não deveria estar aqui, você é uma pessoa ruim, você deveria se matar, enfim, coisas ligadas ao transtorno depressivo em si, não coisas aleatórias ligadas ao mundo, né? E também o delírio, que a gente pode pegar aí, por exemplo, uma sensação de que o mundo inteiro quer que ela morra, por exemplo, mas ninguém falou nada e ninguém deu nenhum sinal racional ou visível de que quer que ela morra. Mas ela acredita fielmente que todo mundo quer. Isso é um delírio, né? Delírio é uma confusão de pensamento. Alucinação, a gente já está falando aí de sintomas sensoriais, né? Audição, visão, tato e etc. Perfeito, perfeito. Então, né, resumindo, não, a esquizofrenia é uma coisa, a depressão psicótica é outra. Mas sim, existe depressão psicótica. Por sintomas, né, serem parecidos. Inclusive, eu acho que é uma coisa muito comum e popular as pessoas pensarem que todas as pessoas que têm alucinações são esquizofrênicas, né? Sim, E aí, que bom, né? Que bom que a gente tem a oportunidade, às vezes, de falar uns mitos e verdades aí. sim. Mas legal. Bom, a segunda pergunta que a gente recebeu na caixinha foi como posso diferenciar depressão de uma tristeza? Essa pergunta, ela é muito comum, né? Bom, a depressão, as depressões, né? Na verdade, elas têm uma série de sintomas diagnósticos e critérios diagnósticos pelo DSM, né? Então, são uma série de coisas. A melhor coisa que você deve fazer é realmente procurar ajuda de um especialista no assunto, né? Para ele conseguir te auxiliar nesse entendimento, né? Se é depressão ou se é tristeza, tá? De toda forma, existem alguns critérios diagnósticos do DSM, eles são bem precisos, né? Então, ter pelo menos 5 ou mais critérios desses a seguir por pelo menos 2 semanas, né? Então, humor deprimido é um deles, um dos critérios, ou seja, é o que é a tristeza, né? O desânimo e perda total de interesse sobre todas as coisas, apetite desregulado, né? Um apetite aumentado ou um apetite diminuído, sono, né? Um sono ou hipersônia ou insônia, né? Ou você dorme exageradamente muito ou não dorme, não consegue dormir. Fadiga, perda de energia, pessimismo, baixa autoestima, concentração prejudicada, pensamentos de morte ou suicídio, retardo ou agitação psicomotora. Ou seja, esses daqui são os critérios diagnósticos para mais de 2 semanas. E cada um dessas coisas diagnósticas é muito difícil você fazer o seu autodiagnóstico, tá? De toda forma, se você estiver sentindo
pelo menos 5 dessas coisas, por mais de 2 semanas, procure ajuda de um profissional. E aí você vai conseguir ter a certeza dessa diferenciação, né? Além disso, tem muita coisa bacana na internet que desmente algumas coisas e que te ajuda a lidar com sua tristeza, né? Às vezes a tristeza ela é causada por situações específicas do seu dia a dia ou situações constantes, o que daí, né, vinculada com várias outras coisas, podem gerar aí um quadro depressivo, por exemplo. É até Então, o interessante quanto antes. que desculpa. É Pode até falar, né? interessante que acaba fazendo essa conexão, né? Por exemplo, a tristeza, normalmente a gente sabe o motivo, né? Pô, Hum, fiquei chateadão excelente, porque excelente. eu ia falar também uma bronca do chefe, mas na última live eu já, já não vou mais falar de chefe aqui. Pô, na última semana eu fui assaltado e eu tô triste por isso, porque era meu celular e tananã, tô triste. É uma causalidade bem específica, né? E normalmente a Perfeito. gente sabe porque a gente está triste. Porém, Uhum, a depressão ela também pode ter alguns gatilhos, né? Por exemplo, uma perda de uma pessoa querida, uma perda da uhum, mãe, do pai, do cônjuge. uhum. E aí a gente entra em outra coisa, né? Só para a gente entender que a coisa é complexa, o buraco é mais embaixo, que entra na diferenciação da depressão e do luto, né? Tem É, essa coisa de, nossa, mas eu tô depressivo ou eu só tô lidando com luto? Gente, o luto, ele precisa acontecer, isso é fato. O luto, ele é considerado saudável no sentido de você conseguir se desprender da pessoa que morreu ou foi embora, do emprego que você perdeu, do objeto ou do que a gente estiver falando que você perdeu. Esse luto ele precisa acontecer porque de uma certa forma a gente investe muita coisa naquele objeto, né? Pode ser uma pessoa, tá, gente? Eu falo objeto, mas pode ser uma pessoa. E a gente reinveste, né? A gente introjeta, a gente traz para dentro da gente, estrutura a nossa personalidade de acordo com coisas daquela pessoa. Então é muito comum a gente ouvir coisas tipo, mas parece que morreu um pedaço de mim junto, parece que sim, ficou um buraco, porque realmente ficou, né? Então, o sim. luto é realmente lidar com esse buraco, você achar novas formas de preencher. Agora, a depressão pode surgir do luto, né, de um luto mal elaborado, por exemplo, Sim. uma mãe que você estava brigado há muito tempo e você se sentiu extremamente culpado pela morte dela. É um Sim. fator muito forte para desenvolver uma depressão, uma melancolia em cima desse luto, né? Um luto mal resolvido. Então, a gente tem que ter alguns cuidados e por isso que a resposta é sempre final, procure um profissional, né? Porque é muito difícil a gente falar e Depende, tentar né? colocar cada um no seu quadrado. Sim, perfeito. E muito interessante isso do luto, né? Porque o luto é um processo. Ele é um processo, e aí você consegue olhar quais são os próximos passos do seu processo, né? Uhum. É, e outra coisa, né? Você geralmente fica com as ideias fixadas naquilo ali, no aquele acontecimento. Você entendendo, tratando. Opa, Ok. desculpa. Você entende, você entendendo, tratando isso em você e compartilhando isso com as pessoas ao seu redor e tendo uma rede de apoio é, ali, né, que te suporta. Ainda assim, se o seu processo de luto você não vê ele caminhar de forma alguma, mesmo durante algum tempo, ainda assim pode ser que não seja depressão. Mas o luto é uma coisa que é um dos maiores causadores de depressão. Então é realmente muito complicado, porque existe uma linha muito tênue entre a permanência da tristeza, né, e a tristeza gerar outras coisas, né, como algum tipo de crise, baixa Uhum. autoestima, que são coisas que não necessariamente estão relacionadas ao luto. Então fica de olho nesses outros sintomas, né? Poxa, já tem um bom tempo que eu tô me sentindo assim, de luto. E o luto é péssimo, né? Ele tem várias características, acho que dá uma live só disso. Mas
existe outros sintomas relacionados ao meu luto que não necessariamente têm a ver com o meu luto, mas que podem ter sido desenvolvidos a partir do meu luto, né? A partir da tristeza. Eu estou caminhando nesse processo que é o luto ou não? Ou estou estagnado? Sim, Acho que essas são as coisas exatamente. que fazem diferença, assim, né? Tanto que a Também. depressão do luto, ela tem um fim, né? Uma finalidade, é um voltar-se para dentro, né? É um É, você voltar para dentro para tentar resolver as coisas que não estavam indo muito bem ali. hum, E quando esse processo não tem essa finalidade, provavelmente não é luto. Quando a pessoa é, ela se culpa, por exemplo, no sentido de uma autodepreciação, são características que não são uhum, muito comuns no luto. Mas é sempre bom exatamente. investigar. Exatamente. Exatamente, ótimo. Bom, o Matheus, ele mandou aqui. Os casos de depressão estão aumentando nas últimas décadas ou apenas aumentou, pois agora está sendo melhor diagnosticada? Bom, Os está dois. realmente aumentando, né? E também está sendo melhor diagnosticado. Sim. As duas coisas, né? Tem um vídeo que, inclusive, o nosso colega, né, o nosso parceiro Valmir mandou, que Nossa, sim. que se chama Happiness, né, que é felicidade em inglês. E aí são alguns ratinhos, né, que vivem, que representam pessoas que vivem em uma sociedade capitalista como a que nós vivemos e que tá ali que estão ali cada vez mais fixados em coisas ideais, em padrões, e tela o tempo todo, e comerciais. E a busca da felicidade constante é uma busca inatingível, É a porque felicidade é vendida, né? utópica. É a felicidade vendida. É o ser humano sendo o próprio produto, né? E não tem como isso acontecer, né? Nós somos animais, então isso acaba nos causando muita angústia. Cada vez mais tudo é vendido. E isso aumenta, sim, as taxas de desesperança e angústia e tristeza e falta de perspectiva. O que, né, podem gerar aí algum tipo de transtorno depressivo, sim. Então, sim, está É aumentando curioso. mesmo e também está sendo melhor diagnosticado. Sim, é curioso, fazendo uma pontezinha aí, que na psicanálise a depressão, ela mostra muitos sinais de uma desilusão ali, né? Calma, gente, estou falando de formas extremamente simbólicas, tá? Essa desilusão significa um milhão de coisas. Não é simplesmente uma desilusão amorosa e pronto, depressão. Por uma desilusão, né? Que a gente vê muito na clínica isso acontecendo. E bate muito com isso da felicidade vendida, né? Da felicidade prometida, da felicidade que, na verdade, a gente nasceu para ser feliz, a gente tem que correr todos os dias da nossa vida para ser feliz. Então faz muito sentido que essa felicidade não alcançada seja uma queda direto para um processo depressivo, talvez. Perfeito, perfeito. Gente, acabei de descobrir que eu consigo colocar pergunta na tela. Me mandaram umas histórias. Nossa, inclusão digital para mim. Ótimo. Bom, vamos lá para a próxima. Esta daqui. Quais os comportamentos Uau! comuns? Yes! Quais os comportamentos comuns uma pessoa em início de quadro depressivo apresenta? Bom, essa pessoa, em início de quadro depressivo, provavelmente ela vai viver a vida dela normalmente, né? Então, você não vai conseguir saber exatamente que ela está ou não em um quadro depressivo, né? Porém, existem alguns sintomas, né, que são divididos aqui em várias categorias, né? Os afetivos, que eu já comentei, os de comportamento, né? Então, é uma pessoa que provavelmente não vai querer mais estar tão presente, é uma pessoa que provavelmente não vai querer mais falar tanto das pessoalidades dela, porque não vai estar feliz, né, com isso. É uma pessoa que vai estar provavelmente
fazendo discursos com uma ideação negativa sobre si mesmo, sendo muito duro consigo mesmo, né? Uma pessoa que provavelmente também vai falar muito sobre culpa, sobre estar se sentindo muito culpado com as coisas, até com coisas simples, coisas desproporcionais, né? Arrependimento também em cima das coisas. Ideia de morte, né? E aí eu acho que a ideia de morte ela não precisa vir exatamente com eu estou pretendendo cometer um suicídio. Não necessariamente. Pode vir do estilo assim, eu só quero viver até daqui 5 anos, né? Sim. Se a pessoa fala muito sobre isso, né? Sobre morte, sobre fim da vida, sobre, enfim, deixar de existir, deixar de sofrer. Uma pessoa também que ela pode estar tendo um déficit de atenção aí, ou uma memória prejudicada, né? Também são possíveis sintomas. Uma autoestima diminuída, né? Poxa, mas ninguém vai me querer lá, ninguém gosta de mim. Mas faz muito sentido, porque olha só a pessoa que eu sou, e aí volta a desvalorização, valorização do trabalho pessoal. E isso mostra muito também nos comportamentos físicos da pessoa, né? A pessoa, geralmente, ela tende a ficar um pouquinho mais lenta, ela tende a permanecer no mesmo estado por um longo período de tempo, né? Enfim, com as mesmas roupas, da mesma forma, com o mesmo humor, no mesmo lugar. A fala também, né? Diminui, é mais lenta, é mais baixa. E a pessoa é negativa, né? Ela tem essa característica de tender à negatividade em absolutamente tudo, né? Esse pessimismo muito forte. Então, essas são algumas possibilidades que juntas podem falar de uma pessoa em início de quadro depressivo. Faz Uhum. sentido, Bre? Total. Totalmente. E não, deixa. Eu vou guardar para próxima pergunta. Tá bom. Então, eu vou colocar outra na tela aqui. Adorei isso. Beleza. Talvez não carregue. Talvez minhas expectativas tenham sido frustradas. Eu acho que foi isso que aconteceu. Tá tudo bem, vamos lá. É... Ibre, a depressão tem cura? Essa é uma pergunta que eu escuto tanto. Caraca. Gente, sim, depressão ela tem cura, mas ela é multifatorial. O que que isso significa? Que a gente não está falando só de genética, a gente não está falando só de biológico, nem somente de um desequilíbrio neurotransmissor, no caso, né? Neurológico, vamos falar assim, pegar o sistema nervoso como um todo, né? E também não simplesmente de ambiente cognitivo. A gente está falando de muita coisa ao mesmo tempo. Então, Sim. ela tem cura, sim, principalmente fazendo o tratamento certinho, né? Você precisa buscar tratamento para depressão, não é algo que você ignora e simplesmente passa. Isso se chama tristeza, E é um tratamento luto. longo, né? Exatamente. Os medicamentos eles ajudam bastante nesse ponto, né, Bia? Principalmente Sim. porque, dependendo do grau da ansiedade, tô confundindo já. Dependendo do grau da depressão, a pessoa não tem uma vontade de se cuidar. Isso é um dos Sim. sintomas da depressão, né? Ela não Uhum. tem, se ela não tem vontade de viver, não faz sentido ela ter vontade de ir lá e se tratar e tudo mais. Então, o medicamento ele entra muito forte nessa parte. Porém, Sim. é importante esclarecer que ele não vai te curar por si só, né? O Uhum. tratamento da depressão ele precisa ser feito em conjunto com o psicólogo. Por exemplo, na psicanálise, ela é enxergada justamente como tentar entender o que está por trás, o que está por baixo, Uhum. né? Porque, como eu disse, a gente tem os fatores biológicos, fisiológicos, genéticos, porém eles precisam de escapes do ambiente para aparecer. Traumas da infância, uma vida muito ligada ali à irritação,
a traumas em si, né, no geral, e outros transtornos mentais. Então, a depressão ela não surge simplesmente porque você está num período triste, está num período difícil. Então, o que É que porque você é acha, Bia? multifatorial, né? Justamente, perfeito. Eu acho que é multifatorial, né? Acho, não tenho certeza. E aí, por isso também não tem como falar, bom, a cura para a depressão é isso daqui. Primeiro que existem depressões, né? Desconfiem se vocês ouvirem isso. E cada depressão é diferente em graus, inclusive, né? Então, assim, não existe uma fórmula de cura para depressão, né? Existe tratamento para depressão, para as depressões, né? Para cada indivíduo especificamente, Uhum, porque cada pessoa é diferente uma da outra, cada pessoa vai desenvolver essa patologia de forma diferente, à medida de como foi a vida dela, e cada vida a gente sabe que é muito diferente, então existe tratamento. O tratamento para depressões é longo, tá? Exige muito do paciente, e é muito difícil. Geralmente a gente vê pouco sucesso assim em cura mesmo de depressão, né? Justamente porque é muito difícil para o paciente se manter em tratamento por tanto tempo, tá? Mas o tratamento já possibilita que o paciente tenha menos prejuízos no dia a dia. E na vida, né? E fazendo as coisas, e se sinta com o humor um pouco menos deprimido, né? É, tenha um pouco mais de ânimo, né? E o tratamento, assim como os sintomas, ele é multifatorial. E aí, se você uhum. conseguir, né, ir resolvendo aos poucos e deixando satisfatoriamente, minimamente satisfatório, né? Cada um desses pontos você consegue olhar uma esperança de cura, mas ainda assim é você ali equilibrando vários pratinhos, e sem ajuda não dá, né? Sem ajuda piora. Então é uma pergunta muito complicada essa do depressão tem cura ou não, porque não é como se fosse uma gripe, né? Que você toma aqui, Exato. daqui 7 dias passa. Às vezes nem toma nada, passa. Não é assim. Uhum. Depressão precisa ter comprometimento. E é tão difícil, né? Quando você não tem força mais para nada, porque você está exausto, porque é depressivo, né? E tem várias coisas na sua cabeça, você já está cansado. E ainda assim, tem que buscar ali uma força, uma luz no fim do túnel para fazer o tratamento. E é por isso que é tão importante a rede de apoio. Sim, exato. Fizeram uma pergunta também bem complexa aqui. Será que nos próximos anos os altos índices de depressão e ansiedade na sociedade vão diminuir na visão de vocês? Sinceramente, a gente está lutando. A gente está aqui fazendo isso, né? Porém, olhando os índices, olhando o andar da carruagem, acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que a questão é que a gente só está cada vez mais consumidor, né? E o fato da globalização hoje ser uma coisa que está quase dentro de nós, nos faz muito difícil, vai ser muito difícil escapar disso, sabe? Desses sentimentos que não evoluíram junto com a tecnologia, Uhum, da gente tentar ser robô o tempo inteiro, sendo que nós não somos robôs, e cada vez mais. Então, eu acho muito difícil que diminua a, as novas incidências. Porém, eu acho que é muito possível que aumente a quantidade de pessoas em tratamento e pessoas melhorando. E aí sim. isso é ótimo. Isso é ótimo, porque tem Uhum, cada vez mais psicólogos e profissionais da saúde, de maneira geral, e cada vez mais pessoas dispostas a ter uma vida melhor e a se conhecer e a entender quais são as questões, por que a vida não vai para frente, etc e tal. Uh, e, é, e esse trabalho de divulgação científica faz muita diferença, às vezes, para uma pessoa que está em sofrimento, fala assim, não, pronto, é isso. Vou começar a me cuidar, e não somente isso, vou passar isso para o meu amigo aqui, para o meu colega ali, para os meus filhos, e isso vai criando uma rede muito bacana,
o que pode diminuir os casos de pessoas em sofrimento por conta dessas patologias. Mas diminuir as patologias em si, novas incidências, eu duvido muito. Sim, até porque a gente tem alguns gigantes correndo contra, né? Alheios à situação, alheios a quando a gente fala de saúde física, saúde Sim, mental, saúde como um todo, né? Não precisa diferenciar. tem Quando a esse gente fala também. de saúde como um todo. Porém, como a Bia bem disse, né? A gente também tem gigantes correndo no sentido de divulgação, no sentido de trazer informação, né, para a população. O SUS aí também, que investe fortemente também na saúde mental. Sim, Então, não está aí além, né? A gente simplesmente sendo levados pelo consumismo, por intuitos capitalistas, a gente também tem grandes forças correndo a favor da nossa saúde, então, amém. Acredito aí no que a Bia falou. perfeito. E aí, ó, tem essa pergunta muito legal. Como fazer uma pessoa com depressão entender que precisa de tratamento ou não abandonar o tratamento? Bom, primeiro precisa saber se a pessoa tem ou não depressão, né? Quem faz esse diagnóstico é um profissional da saúde, né? Uhum. Um psicólogo, né? Um psiquiatra, em conjunto, os dois. Então, primeiro precisa ter a certeza do diagnóstico, né? Não é saudável a gente ficar se autodiagnosticando, diagnosticando colega, né? Então, primeira coisa, certeza do diagnóstico. E aí, esses profissionais da saúde, né, que diagnosticaram, eles têm uma missão, né? Eles têm uma missão de instruir, apoiar e empurrar aí o indivíduo para frente, né? Para ele conseguir ter uma nova perspectiva e tratamento e tudo mais. Então, grande parte desse trabalho é do próprio profissional da saúde que fez o diagnóstico. Mas como você pode ajudar, né? Eu imagino que seja essa a preocupação. Como A ajudar, técnica milenar. é, como ajudar essa pessoa, né? O que eu posso fazer? Bom, aí sim tem muitas coisas legais, né? A responsabilidade do tratamento e tudo mais, vai fazer seu tratamento, isso é totalmente da pessoa, tá? E inclusive as chances dela se afastar de você por você estar insistindo em algo que é difícil para a pessoa que está deprimida são grandes, tá? Então escuta a pessoa, uma escuta ativa, uma escuta atenta, uma escuta empática. Isso vai ajudar muito a pessoa ela até confiar um pouquinho mais em você e no que você tem a falar para ela. Ajuda ela a se exercitar, sabe? Exercício é muito bom em casos de depressão e de ansiedade. Então, ajuda ela realmente, não delega, né, uma tarefa para ela, mas ajuda ela, vai junto com ela Não todos é os com dias, cria uma palavras, rotina. Não. não é com palavras de efeito que você vai levar a pessoa para o tratamento, não é Ah, é, com frases, né, com palavras em si, que você vai convencer a pessoa, porque e nem com frases do tipo, não fica triste. misericórdia. Então, que nem eu falei pra Bia, né, que eu brinquei aqui, a milenar arte de ouvir. Gente, ouve. Ouve o que a pessoa tá falando de verdade, né? Não ouve no sentido de discordar, por exemplo. A pessoa tá ali falando que ela se sente inútil, ela sente que o mundo não é pra ela e que a vida tá difícil de levar e tananã, e que ela é uma pessoa horrível. E aí você já ouve aqui, não, você não é. Não, mentira, ninguém quer Imagina. seu mal. Não, mentira. Gente, ouve. Ah, mas ela não fala. Ouve o silêncio dela. Fica ali. Se ela quiser, você ouve. Porque o silêncio do depressivo, ele diz muita coisa também. Muita coisa. Sim, muita coisa, porque a pessoa tá ali na cabeça dela. E se ela se sentir à vontade com você, ela vai acabar compartilhando, né? Então, em tratamento em si, né? Como ajudar a pessoa no tratamento. Bom, a não ser que você seja, né, um profissional da saúde, você não vai conseguir efetivamente, né, receitar medicamentos e fazer, né, pontuações psicológicas e, enfim. Mas o que você pode fazer é dar companhia e dar apoio e
né, ir com a pessoa, fazer coisas que estão difíceis, como, por exemplo, se exercitar. Então, vai lá, vai na casa da pessoa, ajuda ela, né, reforça ela, né, nossa, você está fazendo um trabalho tão, tão bom, né, hoje você conseguiu se levantar, hoje você conseguiu levantar, hoje você conseguiu se arrumar. E vão juntos, sabe, fazer alguma coisa. Alimentação, né? As pessoas com uma depressão maior também, elas não querem se nutrir, né? Elas não querem nutrir o corpo, ou às vezes elas não têm realmente o menor ânimo para comer. É Isso ideal piora. falar, vai comer, você tem que comer. Não, isso piora a situação. Sim. Vai lá e ajuda a pessoa a fazer essa tarefa, sabe? É, e parabeniza ela se ela conseguir e se der certo, né? E não Assim você consegue crucifica se ajudar ela não muito mais. conseguir. Exatamente. Né? Lembra a pessoa dos remédios dela. Lembra ela, deixa separado ali. Olha só, arrumei para você, para te ajudar. E lembra ela todos os dias, Tem agora aquele tá famoso, na hora do seu remédio. eu tô tentando te ajudar, mas se você não quer ser ajudado, então tchau. E aí o que Nossa, a gente mais vê na clínica é a solidão, a a sensação de que solidão. todos se afastaram. Mas a pessoa se afastou, sim, fato. A pessoa se afasta. Porém, como a Bia falou, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. A gente não, mesmo não sendo profissional de saúde, tem algumas coisas que você pode ajudar. Exatamente. A solidão da pessoa depressiva é muito real, né? É muito, muito Uhum. real. Então, se você quer ajudar no tratamento da pessoa, seja diferente. Realmente ajude a pessoa. Ajude ela no dia a dia, né? Escute a pessoa, escute de verdade. Não discorde da pessoa quando ela fala sobre ela, né? Vocês vai estar ali entrando em um embate, não vai agregar em nada, né? Não dê ordens para a pessoa, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. Não, deixa a pessoa falar o que ela acha que é sim ou não e ajude ela Sim, no que ela achar legal, né? Dê exatamente. possibilidades, ajude a pessoa a se divertir, porque às vezes a pessoa ela não pensa em nenhuma coisa que pode fazer ela se divertir. Então, ajude, né, nisso também. Assim você vai estar ajudando muito no tratamento, muito. Exatamente. Bia, vamos correr, que a gente tem 17 minutos. Jesus Christ. Ai, meu Deus, agora eu tô. Bom, essa daqui. Posso viver a vida toda com depressão? Ou chega um ponto que é insuportável? Uau, Exato. pesado. O trabalho do psicólogo tá aí para isso, né? O trabalho do psiquiatra tá aí para isso, né? Como, como a Bia bem destacou muitas vezes, né? Um trabalho conjunto principalmente. Então, tem como você viver a vida com depressão? Com certeza tem como você viver a vida com depressão. E Não bem, é uma sentença de morte, nem nada do tipo. E bem, e bem. exatamente. Exatamente, Matheus. Nem viu tempo. Ou chega um ponto em que é insuportável. Se ela seguir sem tratamento, muito provavelmente ela vai seguir para um ponto em que ela é insuportável. É isso. É exatamente isso. É muito possível viver com depressão e viver bem, mas ela pode ficar insuportável Uhum, se não tratar. sim. Eu Ahn, queria falar sobre a depressão, o estado de espírito, a falta de alguma substância no organismo? no Acho que cérebro, é. a pergunta. No cérebro. Nossa, ótima pergunta. Ótima pergunta. A gente acaba voltando naquilo, né? Os dois. Os dois, porque ela pode ser um desequilíbrio, né, no, em neurotransmissores, porém esse desequilíbrio pode também ser causado por estados emocionais. Então, como eu disse antes, né, a depressão ela tem um fator ambiental, né, por exemplo, na infância, na constituição da personalidade da criança, né, ou desse adulto, a quantidade de traumas, a capacidade dela de lidar com
frustrações, perdas, né? Então, por exemplo, se a gente pegar uma pessoa aí que tem transtorno de personalidade borderline e ela vir a perder uma pessoa muito importante para ela, é um fator fortíssimo para se adquirir uma depressão. Se adquirir não, né? Porque você não compra depressão no mercado. Para você Ah, mas é desenvolver aí uma adquirido mesmo. depressão. Sim. Sim. E então os dois, né? Ela pode também não ter um fundo ali que veio propriamente de um fato específico, né? Ou vários fatos da infância, e ser meramente um desequilíbrio genético, um desequilíbrio hereditário no sentido, né? E também de neurotransmissores, e entra os Uhum. medicamentos que eu vou deixar para a próxima pergunta. Exatamente. Eu acho que é um ótimo gancho, inclusive, Já puxa. para falar sobre medicamentos, porque, sim, ela tem várias características. Ela pode ser 100% afetiva, por exemplo, ou ser 100% é, neurológica, né, de neurotransmissores. Então, é por isso que é tão difícil e é tão perigoso o autodiagnóstico, Uhum. sabe? Não, as coisas psicológicas, elas parecem ser simples, mas elas são muito complexas. E é por isso que sempre depende muito de muita coisa. Mas, enfim, eu acho que é um bom gancho para falar sobre medicamentos. Já puxa aí, Bia, perguntinha. Você As tem aí? drogas. Tenho. Bom, mas essa não tá aqui Ah, não tá no aqui. meu. Eu Não. vou Mas é. puxar então. Tá bom. Você ia puxar. Vá. Desculpa, Qual a lugar? gente Não, fala vai lá. muito. Mas é porque no sentido dos neurotransmissores, né? A gente pode imaginar ali aqui os nossos neurônios, neurônio um, neurônio 2. Esses neurônios, eles não se encostam, né? Eles soltam aqui uma química, que é o que a gente chama de neurotransmissor, são os famosos neurotransmissores, dopamina e afins. Então, ele sai daqui para chegar nesse outro neurônio. Se ele começa a chegar menos aqui nesse neurônio, começa a ter um déficit, né? A pessoa vai começar a sentir as faltas desses neurotransmissores, que são os característicos sintomas depressivos, que na verdade também tem muita ligação com a forma que ele recebe. Não vou entrar em detalhes, que é muita coisa. Mas o que que o medicamento pode fazer, por exemplo? Quando o neurotransmissor fica parado aqui no meio, ele começa a se acumular. E aí a gente tem uma moléculazinha, uma coisinha que a gente chama de mal, que ela vem e destrói esse neurotransmissor para ele não ficar flutuando pelo organismo como se não tivesse destino. Então, o que que esse medicamento pode fazer? Inibir a atividade dessa coisinha que fica destruindo, né? Logo, vai ter um acúmulo aqui de neurotransmissor e a pessoa vai sentir mais, né, os efeitos dele, não vai sentir tantos déficits da depressão. E aí fica aí o questionamento, né? O que que faz esses neurotransmissores diminuírem? Já que a gente não consegue fazer uma droga em que simplesmente produza mais neurotransmissor no cérebro, né? Não é tão simples. Come queijo que produz mais dopamina. Não é assim, gente. Então, assim, essa daí é a grande pergunta, né? E a gente sabe que muitas coisas que a gente fica mantrando, né? Esses pensamentos que a gente acredita que são verdade, e a gente fica mastigando eles, quanto mais eles, né, fazem você ficar em um estado de humor emocional específicos, que fazem você se comportar de certas formas, que podem virar ciclos viciosos. Isso, né, com o tempo, pode fazer com que seu organismo se acostume a viver dessa forma, né? O que te faz mal, né? Entre vários outros fatores que podem influenciar, sim, inclusive alimentação, exercício físico, e Uhum. contato social e boas relações sociais, que podem influenciar nesse decréscimo de neurotransmissores da felicidade, né? Digamos assim, que todos temos e produzimos é, em certa quantidade suficiente. Ok. Então existe esse tipo de medicamento, né, que ele inibe a mal, e tem um outro tipo de medicamento que ele vem disfarçado de um neurotransmissor, né? Sim. É, a gente teve uma aula muito bacana sobre isso na faculdade, né, Breno?
Mas, Emília é maravilhosa. Mas é o seguinte, né? A gente faz as sinapses, né? As sinapses químicas. O que é químico? E a gente ingere medicamentos. Então, o que esses medicamentos fazem, né? Eles simulam alguns deles, né? Tem esse que é inibidor, que é o mais usado, e tem esse outro, que é menos usado, que ele simula o neurotransmissor em si. Né? Então, ele é diferente, né? O problema desse medicamento é que ele pode ser confundido com algum outro tipo de neurotransmissor e às vezes até bloquear uma certa... Ele vai para vias que não era para ele ir. Outras vias. É por isso que ele é menos usado, né? O mais usado é realmente o inibidor da enzima. Mas existem esses dois tipos de medicamento e que ajudam muito. E ajudam muito a pessoa deprimida, a pessoa que está com uma depressão maior, a conseguir ter forças para iniciar o tratamento com as outras causas, né? Com os outros sintomas que são menos incapacitantes. Sim, digamos e assim. O tempo, né, de ação importantíssimo, que, gente, esse processo, ele demora, né? Como eu disse, tem um processo químico ali ligado na forma como o neurônio absorve essa sinapse, né? Que é o que a Bia falou, que são os cobrinhas lá, os químicos que ficam nadando. E isso leva um tempo, levam semanas para acontecer. Então, se você começou a tomar o antidepressivo ali, pô, uma semana, não aconteceu nada, esse medicamento não está me ajudando e ele demora um tempo para fazer efeito. Ele não é um ansiolítico que você toma e na hora você sente o efeito. Ele leva um tempo e também leva um tempo para sair. Então, tem que ser controlado por psiquiatra. Exatamente, perfeito. É isso. Gente, demora para fazer efeito. E é por isso que a pessoa que está em grande sofrimento geralmente recebe 2 remédios na receita, né? Um de ação imediata, por exemplo, um Rivotril da vida, e um outro de ação mais demorada, que aí sim é o antidepressivo em si, né? Que pode ser, né, esses mais comuns, enfim, ou algum outro com nome diferente. Mas não desista. Se você começou a tomar remédio, não desista. E não troque. Só não troquem. Por exemplo, se o Rivotril eu tomo na hora ele me dá efeito, eu vou parar de tomar esse outro, porque quanto menos remédio, melhor. Não façam isso, gente. Não façam isso. O Rivotril é só uma medida paliativa. Até o seu remédio começar a fazer efeito. De verdade. Então não desista, tá, gente? É chato, não é fácil, você não vê diferença nas primeiras semanas. Você não vê diferença nas primeiras semanas, né? Principalmente quando você tá tomando benzodiazepínico, né? Muito perigoso ingerir álcool. Então, assim, é difícil, mas depois de um tempo, e é isso que eu comentei, né? O tratamento da depressão, ele é longo. Você vai conseguir ter uma vida muito melhor e muito mais ativa, mas tem que persistir. E se você tiver amigos que estão nessa situação, ajudem seus amigos, sejam a rede de apoio dos seus amigos, sabe? E se você é essa pessoa que está nessa situação, peça ajuda a um amigo, porque faz muita diferença você ter alguém que te apoie nesse tratamento que é tão difícil. Uhum. Exatamente. E eu acho que é isso. Não acredito que a gente conseguiu. Era muita pergunta. Era muitas perguntas. Mas conseguimos. Bom, então é isso. Muito obrigada, Breno, por essa participação aqui hoje. Semana que vem eu tô lá no seu. Sim, exatamente. Semana que vem, 9 horas, hein, gente? Segunda-feira. Já marca esse dia, já desmarca aquele cafezinho toda segunda, marca pra terça. Toma um café aqui com a gente. Pô. E é isso aí. Muito obrigada a todos que participaram. Gente, as perguntas de vocês fizeram toda a diferença hoje. A gente realmente quis
fazer essa live com as angústias de vocês. Essa live ela vai ficar salva pelo link da descrição, tá bom? Link na bio. O link na bio. E a gente vai continuar numa sequência aí sobre transtornos. E é isso aí, gente. Estamos super disponíveis aí para vocês. Muito obrigada. Chamei aí no PV. Se a gente não responder no PV, a gente responde nas lives ou nos stories. Pode mandar, gente. Obrigado, Matheus. Realmente é muito importante. Não é por nada não, modéstia à parte, mas é muito importante mesmo. E na verdade vocês, né, que vêm e assistem e levam o conteúdo, aquela conversa de família, que a pessoa tá falando aquela coisa que não tem nada a ver, você fala, calma, não é bem assim. Olha só. Fala assim, aquela pessoa ali não levanta da cama. É depressivo. Calma. Não é bem assim. Calma. Então é isso. Estamos decidindo. A gente está decidindo o tema do próximo e principalmente votação de vocês. A gente vai abrir uma caixinha de pergunta. Vou abrir lá no meu perfil também. E aí a gente decide juntos qual o próximo, porque tem muito tema para falar, gente. Muito tema. Tem muito, e é muito legal. E essa interação é ótima. É um bate-papo de segunda mesmo, né? Sim, então é excelente. Então, excelente, gente. Um beijo para vocês. Boa noite. Beijo. Se cuidem, tá bom? Lavem as mãos, usem máscara. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, Bia.